Gente, vamos para o Rio de Janeiro então? Vamos ouvir que a polícia fluminense vai agora escutar os pilotos do helicóptero que socorreram o adolescente João Pedro, de 14 anos, assassinado lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, durante a operação das polícias federal e civil. E eu queria conversar com ele diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. O sol tá bonito aí, hein, seu Rodrigo? Eu sou uma moldura aqui, fala Paulão, beleza? Tranquilo, chefe? Eu sou apenas uma moldura velha nesse painel, nessa paisagem, nesse verdadeiro cartão postal. Moldura velha, arranhada, porque o que tem ali atrás é algo assim que eu considero precioso. Ô Viga, que história triste essa, azul, né? Que história rapaziada... deprimente pro momento, né, essa? É lamentável. E nas últimas horas houve um outro caso em Acari também, do menino Igor, que foi morto. Os familiares dizem que ele foi executado numa operação da polícia, mas esse caso especificamente, que aconteceu no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, ele é ainda mais emblemático porque foi uma ação conjunta de Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Fizeram um estardalhaço danado, uma operação altamente mal sucedida, prenderam uma pistola, não prenderam quem eles queriam e o principal de tudo, terminou com a morte desse menino João Pedro, de apenas 14 anos de idade. A polícia já começou a ouvir, né, os policiais que participaram daquela operação. Se você transformar isso num jogo, e a vida da gente não é um jogo, mas só para remeter a uma peça lúdica, seria um jogo dos 7 erros. A gente pode enumerar vários deles, já começar pela morte do jovem. Dispararam contra a casa onde ele estava com amigos diversos tiros de fuzil e metralhadora. A casa está cravejada de tiros. Os vizinhos dizem que gritaram para os policiais que participaram da operação que só havia jovens, que só havia inocentes, que não tinha bandido ali naquele local que foi atacado, segundo a Polícia Federal, pelos policiais civis. Policiais já foram ouvidos, testemunhas vão ser ouvidos e agora tem essa história aí também de ouvir os piloto e copiloto do helicóptero. Por que eles vão ser ouvidos? Porque ainda dentro dessa lista aí dos 7 erros, a família ficou sem informação do menino, do adolescente João Pedro, por praticamente 24 horas, entre ele ser baleado, ser socorrido e levado para um hospital. E quando tomou conhecimento do que efetivamente havia acontecido com o menino, com o filho, foi para ser informada de que ele tinha sido assassinado. Vamos a alguns pontos e alguns fatos para fechar aqui, meu caro Paulo, ouvintes e internautas desse Morning Show da Jovem Pan. Se por um lado, a operação em favela já é tensa por si só, o policial que entra ali sabe que está colocando a vida dele em risco, por outro lado, nós sabemos também que a operação dentro de uma comunidade tem um modus operandi, né? Tem um tipo de atuação totalmente diferente do que quando a Polícia Federal, por exemplo, vai prender os bandidos da Lava Jato aqui em Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, endereços nobres do Rio de Janeiro. Diante de tudo isso, o que se quer saber é o seguinte: se foi um erro, se foi uma fatalidade, mas segundo algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro, tem mais um quê de execução, de assassinato, de um erro fatal do que qualquer outra hipótese, qualquer outra possibilidade. Paulo. Muito bem, vamos ouvir um pouquinho, Vini. Eu acho que você tem alguns comentários para fazer para nós sobre a repercussão desse caso, né? Está muito forte, né? Tá bem forte, Paulo, e com razão, um episódio tristíssimo, mais um, né? Mais um menino morto, negro, em uma comunidade, assassinado de forma cruel aí pela polícia. E me chamou muito a atenção, Paulo, e não tem como, né? A gente que é pai, pensar nos nossos filhos, pensar numa realidade que está tão distante, mas a gente acaba criando essa aproximação. E ontem me chamou a atenção a fala do Neilton Pinto, que é pai do João Pedro, e ele disse as seguintes palavras: um jovem de 14 anos, com um futuro brilhante pela frente, que já sabia o que queria do seu futuro, mas infelizmente a polícia interrompeu o sonho do meu filho. A polícia chegou lá de uma maneira cruel, atirando, jogando granadas, sem perguntar quem era. Sem eles conhecessem a índole do meu filho, quem era meu filho, não faziam isso. Meu filho é um estudante, um servo de Deus. A vida dele era casa, igreja, escola e jogo no celular. Quero dizer, senhor governador Wilson Witzel, que a sua polícia não matou só um jovem de 14 anos com um sonho e projetos. A sua polícia matou uma família completa, matou um pai, matou uma mãe, matou o João Pedro.
Foi isso que a sua polícia fez com a minha família. E aí, Paulo, outros artistas se manifestaram também pelas redes sociais. A cantora Isa chegou a compartilhar uma charge do João Pedro sendo recebido no céu pela Ágata, que foi outra menina assassinada também pela família. Outros artistas compartilharam um texto da Djamila Ribeiro, com os dizeres João Pedro presente, e lembrando que o governador Wilson Witzel foi eleito ali sob uma promessa de uma política genocida, mas que, mais ainda do que já era praticado, disse que sob seu comando a polícia ia mirar e atirar na cabecinha. O governador Wilson Witzel se manifestou pelo Twitter e disse o seguinte: lamento profundamente a morte do adolescente João Pedro. A operação da Polícia Federal, que teve o apoio da Polícia Civil, precisa ser apurada. Vamos investigar até que os culpados sejam responsabilizados. Meus sentimentos à família, sou pai e entendo essa dor. Agora, Denis, sem medo de errar, vamos aos fatos aqui. O que você tem para me dizer? Fechou. Acho que nós estamos com um pequeno probleminha aqui com o Denis. Adriles, você quer comentar alguma coisa para nós? Olha, há uma premissa... Paulo. Oi, Viga. Você quer falar? Só um minuto, Adriles. Quer falar, Viga? Não, deixa o Adriles falar, que depois eu venho, venho na sequência Adriles, com algumas informações há uma premissa que é muito fria. Há uma premissa que é muito fria num cálculo de guerra, né, que inocentes serão mortos. Mas sempre quando há um cálculo de risco e inocentes podem ser mortos, isso tem que ser feito de uma maneira orquestrada, lógica, planejada. O que há no Rio de Janeiro é o uso de uma truculência e de uma força sem reboque de uma inteligência. E essa força descomunal, não planejada, assassina, é em grande medida orientada e em grande parte influência do próprio governador Wilson Witzel, que fala de mirar em cabecinha, que faz apologia a uma violência desmedida, que de alguma forma incute nas forças policiais menos preparadas esse tipo de coisa. Isso é resultado, essas mortes de crianças que são alvejadas por balas perdidas. Nesse caso, nem parece que foi bala perdida, parece que foi uma ação em conjunto para massacrar alguém ou algum perseguido, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de planejamento. Isso é direta de um tipo de mentalidade de Estado truculenta, sem investir na inteligência, investindo apenas numa força. E força absoluta sem inteligência é força assassina, força que elimina vidas, que destrói famílias. O Viga, você queria falar conosco? Está com a palavra. Oi. Eu queria sim, obrigado, Paulo. E a gente que acompanha aqui o dia a dia do Rio de Janeiro, por isso eu fiz aquela comparação, os tiros que foram disparados foram por policiais civis, mas a gente sabe que a Polícia Federal estava dando suporte àquela ação. A Polícia Federal, nessas ações da Lava Jato, ela tem ido cirurgicamente no endereço das pessoas, 6 horas da manhã, né, porque de madrugada não pode, 6 e 5 da manhã, toca lá a campainha, o fulano de tal, o senhor está sendo conduzido pelos crimes pau. Não que a favela permita esse tipo de acesso, mas também, como disse muito bem o Adriles, é preciso de ter um mínimo de cuidado, um mínimo de zelo, porque a gente não pode negar que a maioria das pessoas que ali vivem é pessoa do bem, é pessoa honesta. E esse menino não tinha qualquer tipo de antecedente criminal. Mas a gente não pode negar que foi uma ação dentro de uma área vulnerável, de um aglomerado urbano vulnerável, no complexo do Salgueiro. Um jovem pobre, de família humilde, são elementos que ajudam a gente perfilar e criar uma espécie de perfil das vítimas, em sua maioria, de ações da polícia aqui no Rio de Janeiro. E como também vocês disseram aí, a mentalidade bélica, beligerante, acaba incutindo na cabeça dos policiais uma espécie de carta branca ou de um permis, né, uma permissão para que possa atuar de forma mais truculenta. Não dá para se
segundo alguns oposicionistas ao governador Wilson Witzel, levantaram a bandeira, tipo assim, a bomba de Hiroshima e Nagasaki matou 30% da população da cidade, mas a boa notícia é que os outros 70% sobreviveram. Então, amigos desse Morning Show, é preciso dizer também que um partido aqui do Rio de Janeiro, com apoio de um parlamentar de Brasília, o PSOL, está pedindo à ONU, né, fez uma representação junto à ONU para que esse caso seja investigado de forma independente, de forma paralela, porque estão com medo de ser uma apuração que termine em pizza, aquela história de botar a raposa para tomar conta do galinheiro, rapaziada. Eu queria passar agora para a Paulinha, vi que a Paulinha estava um pouco emocionada. Você quer comentar alguma coisa, Paulo? Eu fico emocionada e infelizmente parece que é isso que o Viga estava dizendo, da questão de não ser apurado, de nunca se chegar a uma justiça, se é que há algum tipo de justiça quando você perde um filho. É o que acontece sempre, né? A gente teve Jennifer, Cauê, Agatha, Caitlyn, agora a gente tem esse menino. Quando a gente lê aqui o que diz o adolescente que estava na casa, né? Ele diz assim, a gente foi, deitou no chão, levantou a mão, Matheus começou a gritar que só tinha criança, aí eles tacaram 2 granadas assim na porta da sala, que quem estava mais perto da porta era eu e o João, e aí eles deram muitos tiros nas janelas. E aí a gente fica pensando de todos esses privilégios que a gente tem de fato, não é uma questão, tá entrando na favela, tem riscos programados, não tem vidas. Tem criança lá, tem gente honesta lá. E essas pessoas já estão em condições muito diferentes das nossas, porque eu duvido que se aqui chegasse no meu prédio, não interessa o crime que alguém cometesse, se a abordagem ia ser feita dessa forma. Tudo bem, na favela não dá, é um risco. Tudo bem, ótimo, só que não é esse menino, são vários meninos, são sempre nesse mesmo perfil. E essa questão que o Viga trouxe aqui, nunca se chega a nada, né? Continua-se com essa mentalidade de entrar, de dar tiro na cabecinha, achando que isso é proteger a população. Esse menino não é da população, queria saber. Essas pessoas honestas que estão ali na comunidade não são a nossa população, eles também não merecem ser protegidos? Não sei. Bom, vamos, para finalizar o programa aqui de hoje, vamos tentar fazer um debate, tentando entender um pouco mais politicamente essa situação. Denis, eu queria que você comentasse a sua visão aqui para nós agora. Muito dolorido, mas acho que o mais dolorido de tudo é o quanto é rotineiro esse tipo de notícia, né? Não é um acidente, é uma política que eu não sei se foi implantada por decisão ou por omissão, mas claramente essa é a política de Estado brasileiro. Claramente Wilson Witzel é responsável por essa morte, por mais uma, e não só ele, né? Teve uma matéria na capa do New York Times anteontem, não sei se vocês viram, chama Licença para Matar, License to Kill, a matéria, mostrando como esse aumento imenso na letalidade policial, que aconteceu em especial a partir do ano passado, cresceu 20% a letalidade policial, vem na esteira dessa onda política que se manifesta na eleição do Bolsonaro. Tem sim uma relação entre a retórica desses políticos picaretas e o aumento desse assassinato e frisar os assassinatos de crianças, né? Ano passado, no Rio de Janeiro, a polícia estava matando cerca de uma criança por mês. Quando morre todo mês, não é um acidente, é uma política pública. Esse número cresceu imensamente, bateu recordes. Hoje não tem nenhum país no mundo inteiro onde a polícia mate mais pessoas do que no Brasil. E eu quero só deixar claro que eu não quero demonizar ninguém, eu não sou contra a polícia, eu conheço gente muito decente, muito honesta na polícia. Agora, claramente, casos como esses não são nunca investigados, nunca são apurados, nunca são punidos, não chega a 1% o número de casos de violência policial que são sequer investigados. Daí o clima é de total impunidade e acaba sendo atraente para os psicopatas a carreira na polícia. Não quer dizer que a polícia seja só formada por psicopatas, mas claramente ela atrai gente desse tipo. E não é só isso, tem um clima geral de descuido, as pessoas andam com o dedo no gatilho, porque afinal de contas nunca acontece nada mesmo, as pessoas vão se revoltar
e não vai acontecer nada, ninguém vai ser punido. Então eles estão sempre prontos para atirar, além do que provavelmente boa parte da polícia brasileira está sofrendo de estresse pós-traumático, porque todo mundo está vivenciando essa violência toda. É triste, é uma imensa tragédia. E está se reproduzindo na Suíça, na saúde. A saúde brasileira tem a mesma lógica. Os pobres podem morrer. Não é isso, e no Einstein a gente cuida bem das pessoas. E a gente esquece que o Einstein também é em grande parte financiado por impostos. Porque é uma instituição filantrópica que tem isenção fiscal quase total. A gente acha normal que a saúde só atenda os ricos e deixa os pobres morrer, assim como a segurança faz. Denis, eu concordo em boa parte com o que você disse em relação à má formação da polícia, que a polícia pode fomentar, inclusive, a inclusão de alguns psicopatas, mas eu queria salientar o papel exímio da polícia federal, civil, estadual, em todas as esferas do Brasil. Se há pessoas inocentes morrendo por má preparação de alguns policiais, isso a gente tem que colocar como exceção, tá? A maioria dos policiais... Não, deixa eu falar. A maioria dos policiais é honesta, a maioria da força policial é heróica. Ela entra na força policial sendo mal remunerada, tendo má preparação. No ano passado, Denis, houve uma redução de homicídios de 20%. Não são os pobres que são mortos pela força opressiva do Estado policial, até porque os policiais também são pobres. São heróis que defendem a vida na sua maioria hegemônica. Esse caso foi de um erro grotesco, de uma série de erros grotescos praticados pela polícia do Rio, e aí eu concordo com você, baseada numa política de truculência sem inteligência do governador Wilson Witzel. Eu acho que não dá para dissociar uma coisa de outra. Mas, mais uma vez, é diferente você estabelecer uma política de truculência de uma política de combate inclemente ao crime. E essa política de combate inclemente ao crime, quando a gente coloca casos isolados como esse, que são graves, que são terríveis, que são horrorosos, a gente se esquece de que no ano passado houve 22% de redução na taxa de homicídios no país. E a maioria das pessoas assassinadas são pobres e são defendidas exatamente pela polícia. Se a taxa de letalidade da polícia aumentou, isso pode ser de alguma forma cruel, mas você tem que ver quem está sendo morto, na sua maioria, se é criminoso ou se é inocente. Tudo bem, eu concordo plenamente com você. Esse caso desse menino e de outras crianças é trágico, mas são minoria. A polícia não sai matando negro e pobre por prazer, entendeu? A polícia mata quando é um caso de criminoso, na maioria das vezes. Essas minorias, essas exceções, são trágicas, são terríveis e às vezes são heroínas de uma política equivocada, como é o caso do governador Wilson Witzel, mas a força policial é heróica, é pobre e ela é efetiva na maioria dos casos.